Olá, muito bom dia. Quarta-feira, 28 de outubro, 22 graus, umidade relativa do ar em 90%. O clima já amanheceu aí daquele jeito, tranquilo, fresquinho, bom demais da conta. E a gente já começa com imagens da Avenida 85, no setor Marista. Nesse momento, pelo que a gente está vendo aqui, o trânsito está começando a ficar intenso. Então, é respirar e seguir o fluxo. Agora mais imagens da Avenida T4 com a T63. Neste momento também o trânsito está tranquilo. É só seguir com segurança. E agora, imagens da Avenida T7 com a Avenida Mutirão. Vamos agora aos destaques desta edição. Em sessão híbrida, deputados aprovam projetos parlamentares e apreciam processos da ordem do dia. Neste dia do servidor público, depoimentos em comemoração a esta data. E ainda, o anúncio dos nomes dos vencedores do primeiro concurso fotográfico da Alego, Um Olhar pela Janela. É agora, no Jornal da Manhã, uma parceria entre a TV Alego e a TV Brasil Central. Sete horas e 32 minutos, seja muito bem-vindo. Na primeira reunião da semana, realizada pela CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, foram apreciados 16 projetos de autoria parlamentar. Desse total, 14 foram aprovados. Confira os destaques na reunião da CCJ, na reportagem de Stephanie Fonseca. Deputados aprovaram com relatório contrário o tabelamento de preço do equipamento de proteção individual, os chamados EPIs. De acordo com o projeto, durante a pandemia, o aumento chegou a 300%. Para garantir mais transparência na hora de medir o consumo de água e energia, o deputado Diego Sorgato propôs disponibilizar no talão mensal a foto do medidor. O projeto foi rejeitado por 5 votos contrários e 1 a favor. Os deputados alegam que isso seria mais um custo para o bolso do cidadão. Governo envia ao Legislativo proposta de criação de uma delegacia especializada no atendimento ao turista de Caldas Novas e Rio Quente. Ainda em sessão ordinária, foram aprovados projetos em segunda e definitiva votação. Entre eles, o que propõe campanhas de prevenção da mortalidade infantil e ainda o que institui a política estadual contra as drogas. Confira outros destaques da sessão híbrida e também da comissão mista na reportagem de Gabriela Gouveia. A criação da DETUR, Delegacia Especializada no Atendimento ao Turista de Caldas Novas e Rio Quente, visa proporcionar maior eficiência e eficácia na proteção aos milhares de turistas que frequentam a região. É o que consta no documento encaminhado pelo governo à Assembleia. Além dessa, outra matéria recém-chegada indica 2 nomes para compor o Conselho Estadual de Educação. E durante o pequeno expediente, o deputado Amaury Ribeiro subiu à tribuna para protestar contra a falta de energia. Ele comentou os prejuízos de produtores rurais e, em seguida, o deputado Rafael Gouveia fez coro às reivindicações. Eles deram uma melhorada superficial depois que a Assembleia entrou com a CPI e eles vieram e fizeram grandes compromissos com o povo goiano, com o Estado e com essa casa. E agora parece que nada está sendo cumprido. Nem começou a chover e os problemas se acarretam em todo o estado de Goiás, onde pessoas, principalmente produtores rurais, estão aí há 2, 3, 4 dias, 5 dias sem energia, o que é uma vergonha, um desrespeito. E fica a pergunta, quem mais uma vez vai arcar com tanto prejuízo a esses produtores e empresários? Durante a votação de matérias, o plenário aprovou 3 projetos, todos de autoria parlamentar. Logo depois da sessão ordinária, a comissão mista se reuniu e 3 matérias foram apreciadas. Uma delas, que inclusive foi aprovada, é exatamente a que trata da criação da DETUR, Delegacia Especializada no Atendimento aos Turistas de Caldas Novas e Rio Quente.
7h36. Goiânia tem mais de 1.000 candidatos a vereador disputando as 35 cadeiras da Câmara Municipal. E você, sabe como o vereador é eleito? Vale destacar que este ano vão acontecer algumas mudanças na contagem dos votos. Veja na reportagem de Leandra Matos. Pela primeira vez, candidatos ao cargo de vereador não vão concorrer por meio de coligações, ou seja, não é permitido mais a junção de partidos para disputarem uma mesma chapa. O fim das coligações na eleição proporcional foi aprovado pelo Congresso Nacional na reforma eleitoral de 2017. É a figura dos puxadores de voto. Aqueles candidatos com votação expressiva que acabavam puxando candidatos com votação inexpressiva, quase que insignificante. Hoje, com o fim das coligações, não pode mais isso acontecer. Até o último pleito, quando um candidato conseguia um grande número de votos, ele garantia a cadeira dele e também de outros concorrentes do mesmo partido, mas que nem sempre tinham sido bem votados. Para muitos, esse modelo antigo não era justo. Você acaba elegendo pessoas que não tiveram tanta expressão na votação. Vários candidatos recebiam muitos votos e não era eleito. Eu acho justo o novo sistema, né, que foi implantado, porque nesse novo sistema é eleito realmente, né, o candidato que tem a votação mais expressiva, né. Atualmente, existem 2 sistemas para eleger os candidatos. As eleições majoritárias, nas quais os políticos mais votados para os cargos de prefeito, governador, senador ou presidente ganham. E tem as eleições proporcionais, que são os votos para deputados e vereadores. Nesse sistema, é o partido que recebe as vagas e não o candidato. Para simplificar, os vereadores são eleitos com base no número total de vagas que o partido conseguiu obter na Câmara Municipal. Eles também precisam ser bem votados em relação aos outros candidatos do mesmo partido. Já a contagem dos votos depende de 3 fatores. O primeiro é o quociente eleitoral, calculado a partir da soma total de votos válidos dividida pela quantidade de vagas disponíveis na Câmara Municipal. Os partidos têm direito a uma vaga cada vez que atingem o quociente. Por exemplo, caso na eleição tenha 130 mil votos válidos para 13 cadeiras, o quociente eleitoral é de 10 mil. O segundo passo é calcular o quociente partidário. Para isso, divide-se os votos em candidatos e na legenda daquele partido pelo quociente eleitoral. O resultado da conta é o total de vagas que aquele grupo conquistou. Se o partido A recebeu 42 mil votos e o quociente eleitoral é 10 mil, logo 4,2 é o quociente partidário. Sendo assim, o partido tem direito a 4 cadeiras. E tem mais. Os candidatos precisam ter pelo menos 10% de votos do quociente eleitoral para serem eleitos. A gente costuma mencionar que é como se fosse um concurso, com 3 fases. Portanto, nada adianta o partido ter atingido o quociente eleitoral, ter conquistado as cadeiras na Câmara, mas individualmente o seu candidato não teve 10% do quociente eleitoral para ali estar presente na Câmara. Nós trabalhamos por você. Com esse propósito, a Seção de Publicidade, Imagem e Identidade Corporativa aqui da casa preparou posts que você pode acompanhar nas redes sociais da Alego, em homenagem ao Dia do Servidor Público, que é comemorado hoje. Nós, da TV Alego, compartilhamos com vocês essa ideia. E a gente traz, a partir desse primeiro bloco do Jornal da Manhã, alguns depoimentos de servidores que fazem a história da Assembleia Legislativa e que trabalham por você, por Goiás. Eu, na qualidade de funcionário público efetivo, também fico muito orgulho de estar nessa carreira e todos os funcionários aqui do Poder Legislativo são nossos amigos. Eu desejo que tenha toda uma paz, uma felicidade e bom descanso nessa data. Eu fico mais aqui, eu tenho mais tempo no Poder Legislativo do que na minha própria casa, na minha própria residência. Graças à minha família, que isso tem dado certo.
Eu agradeço a esposa e as filhas por compreender isso, mas eu admiro demais o trabalho que eu executo no Poder Legislativo, de uma forma geral, a Assembleia como casa do povo, e com certeza isso, para mim, foi muito bom. A minha vida, eu cresci demais na Assembleia, eu estudei para estar aqui, eu fiz vários cursos, e eu só tenho a agradecer por ser hoje um servidor público do Poder Legislativo goiano. O servidor público é ele que acolhe as pessoas diante das suas demandas da casa. O servidor público, ele sempre está de cara boa, cara limpa, alegre para poder atender as pessoas que vêm até a casa, para poder trazer os seus problemas, para trazer as suas demandas e as suas preocupações em relação aos pontos de vista, em relação às questões do Estado e do município. Então estamos aqui hoje para poder parabenizar todo o servidor público do Estado de Goiás, a todo servidor público da Assembleia Legislativa. Então, parabéns, servidor público, pelo seu grande trabalho, pelo seu grande gesto, por você doar uma grande parte da sua vida para a população do Estado de Goiás. Parabéns pelo seu dia. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Mas antes, fique com imagens da Avenida Jamel Cecílio. Neste momento, o trânsito ainda está favorável. Sete horas e 45 minutos, o Jornal da Manhã está de volta em parceria com a TV Brasil Central. A história do serviço público no Brasil, gente, não é recente, desde a época do Império. Após a proclamação da República, o serviço público passou a ter ainda maior importância dentro da organização administrativa. Hoje, 28 de outubro, Dia do Servidor Público, vamos falar agora sobre os seus direitos e deveres. E também vamos falar, gente, sobre o que muda de fato com a reforma da Previdência. O que afeta de fato. E aqui em nossos estúdios, a gente recebe Caio Naves, ele que é advogado especialista em Direito e Processo do Trabalho. Muito obrigada, antes de tudo, pela sua participação aqui hoje conosco. Uma data tão importante para todos nós. Eu aqui também falando em nome, já que sou uma servidora pública. E já quero iniciar. Quais são os direitos e deveres do servidor público? Muito bom dia mais uma vez. Obrigado, Patrícia, tudo bem? Bom, é muito gratificante estar aqui novamente com vocês da TV Assembleia e especialmente representando a Comissão de Direito do Trabalho. Bom, em relação aos direitos e deveres do servidor público, começando pelos direitos, logicamente, ele tem direito a receber remuneração adequada, tem direito a receber férias, 13º salário, tem direito a indenizações decorrentes de alguma situação extraordinária que ele venha a passar durante o serviço público e principalmente, que eu acho que é o maior atrativo do serviço público, tem direito à estabilidade. E em relação aos deveres, o servidor público deve tratar com zelo as suas atribuições, deve receber as pessoas com urbanidade, tratar de forma adequada, deve zelar pela sua probidade no exercício das suas funções e existem várias outras, mas é só a título de exemplificação mesmo. Agora, doutor Caio, para quem está nos assistindo, vamos explicar melhor, assim, na prática, o que é, de fato, um servidor público? O que ele faz aí na prática? Nossa, o servidor público, nós podemos encontrá-lo exercendo todas as mais variadas funções. Até por esferas distintas, nossa, né? Esferas distintas na União, no Estado, município, exercendo as funções de acesso à justiça, diversas outras formas. O servidor público, ele movimenta a máquina estatal, atua realmente como uma engrenagem do serviço público para fazer tudo que nós vemos, desde serviços sociais, desde a movimentação, INSS, Agência Municipal de Meio Ambiente, isso assim, pincelando cada lugar, mas tudo que nós vemos hoje em relação ao Estado é graças ao servidor público. Daí está a importância dele, né? Exatamente. Vital. Agora, a gente sabe que tem a questão do apadrinhamento no serviço público, mas aí veio a Constituição de 88 para mudar esse quesito, né? Qual que é, na sua opinião, qual a maior contribuição
dessa Constituição? Bom, a Constituição vem justamente para zelar pela impessoalidade no exercício das funções públicas e especialmente em relação a esse apadrinhamento. Bom, vários casos foram levados, principalmente ao judiciário, em relação a essa questão, e aí nós tivemos até inclusive a súmula vinculante 13 do STF, que trata justamente sobre isso, que é a vedação desse apadrinhamento. Então, veda que um servidor puxe o outro para que gere uma familiocracia, digamos assim, não é o termo mais adequado, mas no serviço público. Agora, vamos falar sobre reforma da Previdência, um tema polêmico, nem todo mundo satisfeito, mas a gente também tem que pontuar e discorrer aqui e trazer realmente o que de fato altera no quesito serviço público, funcionalismo. Qual é a sua opinião em relação a essa reforma da Previdência de 2019? Ela está valendo a partir de agora de novembro, né? Sim. Bom, em relação à reforma da Previdência, que inclusive é um assunto muito polêmico, muitos servidores se sentiram lesados, mas a gente trabalha com as regras que já estão postas. Então, existem argumentos muito favoráveis e desfavoráveis. Em relação a valores, muitos servidores pegaram algumas regras de transição bem prejudiciais, outros pegaram regras... O que preocupa, regras, né? Preocupa, gera uma certa incerteza em relação, mas os argumentos pró-reforma previdenciária é justamente conseguir manter os benefícios, mesmo que agora reduzidos, manter eles por uma maior quantidade de tempo, para manter o sistema previdenciário nacional. Com as novas regras da reforma da Previdência, os trabalhadores que ainda não começaram a trabalhar vão se aposentar aos 65 anos, homens, e aos 62 anos, mulheres. Dessa maneira, poderá se aposentar quem atingir essa faixa etária e tiver contribuído por 20 anos, homens, e 15 mulheres. E na transição, a idade mínima de aposentadoria por idade pelo INSS para quem já trabalha subirá aos poucos. Para o servidor, como que fica isso? Realmente, ela vai subindo aos poucos, de 6 em 6 meses, até atingir o patamar de 65 anos para homem e 60 anos para mulher, como você havia falado em relação a esse sistema. As formas de aposentação são 4. Essa que a gente está comentando agora é justamente a voluntária. Então, quais são essas 4? As 4 formas são o seguinte, que nós podemos destacar, vamos começar pelas mais fáceis. Sim, claro. Todo mundo quer saber, né? A aposentadoria compulsória. Até 2015, final de 2015, a aposentadoria compulsória, ela se dava aos 70 anos para os servidores. A partir do final de 2015, passou a ser 75 anos. Outra aposentadoria, a aposentadoria por incapacidade. Ela pode ser tanto física quanto mental. Nesse caso, vai ser feita uma perícia e o servidor vai se aposentar. Especialmente em relação à remuneração, que é o que todo mundo quer saber, ela é proporcional ao tempo de serviço, exceto em 2 situações, que são a doença grave, ou então, nesse caso, a doença grave ou um acidente do trabalho, o servidor vai se aposentar com proventos integrais. Doutor Caio, e quais são as regras de transição para quem já é servidor com essa reforma da Previdência? O direito adquirido, como que fica? Realmente, não existe direito adquirido a regime previdenciário. O Supremo Tribunal Federal já julgou algumas vezes sobre essa matéria, realmente não existe. E assim, são muitas formas, são muitas regras de transição, pedágio 50%, pedágio 100%, então são 5 na verdade, e tem muitos pormenores. Tem alguma distinção em relação aos servidores estaduais e municipais com essa reforma da Previdência? A reforma da Previdência se deu pela Emenda Constitucional 103, que alterou a Constituição. E existem algumas regras constitucionais que elas são de reprodução obrigatória nos estados e nos municípios. Então, assim como foi aprovada em âmbito da União, o estado vem com a emenda constitucional da Constituição Estadual e o município vem com a alteração da lei orgânica, que é o equivalente à Constituição estadual e federal, só que no âmbito do município. Agora, doutor Caio, eu tenho uma pergunta aqui que eu tenho que fazer, viu? Porque o pessoal está me perguntando aqui e é um questionamento geral. Quando o servidor aposentado, né, pode adquirir os seus proventos integrais? Nossa, realmente isso está dando o que falar. O servidor público, quando ele se aposenta voluntariamente, que são 65 anos para homem e 60 para mulher, ele
a forma de cálculo do vencimento dele, da remuneração da aposentadoria, pega a média de todo o salário dele durante todo o exercício da sua função pública e aí será feito 60% sobre esse valor que ele recebe e adicionado de 2% para cada ano que ultrapassar os 20 anos. Ou seja, em miúdos, para que o servidor público se aposente, alcançar aqueles outros 40% que faltam, ele precisará trabalhar mais 20 anos, o que dá um total de 40 anos para se aposentar com proventos integrais. Tá aí a resposta, viu? Agora, para as considerações finais, é que é o momento agora, né, do senhor acrescentar algo, dizer em relação a esse tema de hoje. Assim como a gente comentou a respeito dos direitos e deveres. Que é válido, né? Demais, Patrícia. E em relação aos direitos e deveres, o servidor público tem uma importância muito grande em tudo que ele faz. Desde o servidor público do executivo, do legislativo, do judiciário, das funções essenciais, da defensoria pública, o servidor do Ministério Público. E não vou citar todos, senão alguém vai ficar excluído, vai achar ruim. Mas o servidor público é muito importante para essa engrenagem do serviço público, então sua importância é muito fundamental e, inclusive, a gente tem que parabenizar os servidores públicos por esse dia que é tão importante. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui hoje com a gente. Dr. Caio Naves, ele que é advogado, especialista em Direito e Processo do Trabalho. E agora a gente traz mais depoimentos de servidores que atuam aqui em nossa Casa de Leis. São histórias e curiosidades de quem tanto tem contribuído para a construção de um parlamento mais forte e transparente. Eu comecei a minha carreira como servidor público na Polícia Militar do Estado de Goiás aos 21 anos. E, posteriormente, eu vim para a Assembleia Legislativa. E eu agradeço a Deus por ter me trazido para cá. Gosto muito de trabalhar aqui. Aqui o pessoal é muito companheiro, muito parceiro, muito receptivo uns com os outros, amigos de verdade. E então eu sinto essa felicidade, acho muito bom trabalhar na Assembleia Legislativa. Graças a Deus eu tenho na minha vida conquistado aqui dentro dessa casa, dentro deste lugar, dentro do plenário. Ao longo dos 35 anos, eu tive o prazer de trabalhar com mais de 500 deputados estaduais aqui na Assembleia. Então, para mim, é um motivo de muito orgulho fazer parte da família da Alego. Para todos os colegas que trabalham, como servidores da Alego e como servidores dos outros poderes do Estado de Goiás, eu desejo tudo de melhor. Mas, acima de tudo, eu desejo fé e persistência. Jamais desista da sua casa, jamais desista do local onde você trabalha. Acredite que sempre é possível fazer mais e melhor, pois eu presenciei isso por várias vezes aqui na Alego. E hoje, com muita satisfação, posso dizer que a Alego está se tornando cada vez mais e melhor. Em 2020, eu completei 12 anos de casa, todos eles vividos na TV Alego. Como produtor, eu auxilio nos vivos, no estúdio, nas pautas e nas gravações do dia a dia. Eu tenho orgulho de trabalhar aqui, onde eu fico informado de leis, de projetos e do cotidiano político de todo o Estado. É um prazer trabalhar na Assembleia. Parabéns a todos os servidores públicos, a todos nós, né, gente? E agora nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Fique agora com imagens da Praça Cívica no Setor Sul. Agora, 8 horas da manhã, o Jornal da Manhã está de volta em parceria com a TV Brasil Central. O número de ocorrências de roubo no campo caiu mais de 40% em Goiás. Esse é o resultado do trabalho do Batalhão Rural da Polícia Militar, criado no ano passado. Confira. O seu Daniel tem 2 fazendas aqui em Bela Vista de Goiás e já foi roubado 2 vezes. Ele acredita que a criação do programa traz mais segurança aos produtores rurais.
Hoje, o meio rural está bem servido tanto quanto o meio urbano. E fazia muito falta no meio rural a segurança do policial durante o dia e a noite, igual faz hoje a Patrulha Rural. O Batalhão Rural da Polícia Militar foi criado ano passado. O trabalho é referência para o país e reduziu mais de 40% os casos de roubo em propriedades rurais de Goiás. Contamos com mais de 200 policiais, estamos em todo o território do estado e um investimento em hora extra do policial militar grande. Ao longo do programa, foram mais de 60 operações realizadas pela Força de Segurança no campo. As ações resultaram em pelo menos 120 prisões, mais de 500 cabeças de gado recuperadas, além de apreensão de quase 100 armas de fogo. O serviço da patrulha é rápido e eficiente. O Batalhão Rural possui uma central de monitoramento e controle de todas as propriedades rurais já cadastradas pelo batalhão. E lá nós temos um disco denúncia, que funciona 24 horas por dia, que o produtor rural faz contato conosco por ligação ou por mensagem. A partir do momento que ele faz esse acionamento, a nossa central de monitoramento identifica a viatura que está mais próxima e direciona para a propriedade a partir da localização georreferenciada. Foram retomadas as captações e transplantes de córneas. Os procedimentos estavam suspensos desde o início da pandemia, mas agora já retornaram. Veja na reportagem. Vanderlei é pedreiro e, por causa de um acidente de trabalho, perdeu a visão. Estava rebocando a parede, né? Aí caiu massa de cimento dentro do meu olho. Aí eu fui no portinho, do portinho encaminharam para o médico, né? Aí já fui no médico, o médico já... Cheguei lá, encaminhou direto, né? Com uma úlcera na córnea, o único jeito de voltar a enxergar com o olho esquerdo era o transplante. Fez o procedimento e deu certo. Goiás já tinha zerado a fila de espera por transplante de córneas. Só que com a pandemia, o procedimento ficou suspenso esse tempo todo. E hoje, 758 pessoas aguardam a oportunidade de voltar a enxergar. E Goiás é referência neste tipo de transplante. Todas as mortes por parada cardiorrespiratória podem resultar em doação de córnea, dependendo do consentimento da família e do teste da Covid, que em Goiás é obrigatório para os doadores. Hoje, qualquer pessoa entre 2 e 80 anos pode ser doador, desde que não tenha infecção, não esteja fazendo hemodiálise. Alguns critérios têm que ser avaliados. É lógico que com o Covid a gente vai ter uma entrevista maior, né, uns critérios melhores avaliados. Estar no UTI Covid, às vezes ele não está com Covid, mas pode ser uma contraindicação. Então, realmente, a gente vai ser mais criterioso. A córnea é um tecido transparente que fica na frente do olho, como se fosse uma lente. Além de proteger, é fundamental na formação da visão. O transplante substitui o tecido doente pelo sadio e pode ser realizado até 14 dias após a coleta. No caso do Vanderlei, a espera foi bem curta, graças a alguém que ele nem conhece, que doou um pouquinho de si para melhorar a vida do próximo. Sem a visão a gente não é nada, né? A gente não conhece, mas a gente fica muito agradecido, né? E graças a ele agora estou enxergando. Larbor, em parceria com o SECONSE, Serviço Social da Indústria da Construção Civil do Estado de Goiás, realiza uma campanha de doação de plasma para tratamento da Covid-19. O público-alvo de doadores são os trabalhadores da construção civil. O estoque de bolsas de plasma convalescente do Hemolabor está em 60%. São 148 bolsas com o líquido amarelo, que são mantidas em geladeiras a temperaturas baixíssimas, menos de 80 graus centígrados. O número de bolsas é bom, mas ainda assim é preciso mais doações, já que a maioria são de sangue O positivo. O tempo de doação é de cerca de 1 hora. Antes, é preciso fazer uma triagem. Podem doar pessoas que tiveram Covid, pesem mais de 60 quilos, mulheres que tiveram filhos ou alguma gestação não podem doar. É um processo seguro porque nós controlamos o fluxo, o volume que é retirado de sangue continuamente desses doadores.
que é feito através dessa máquina, que é conhecida como máquina para aférese. Nós usamos um kit que tem um acesso num paciente, doador no caso, onde vai ser colhido o sangue, que vai ser armazenado nesse pequeno receptáculo para depois ser processado dentro da centrífuga da máquina. Centrifugando esse produto, nós vamos separar o plasma e devolveremos para o doador toda a parte de sangue sólida dele, que são as plaquetas e as hemácias. Com esse processo, não espoliamos o doador, o que nos facilita até fazer uma coleta por semana do doador de aférese, frente a uma coleta a cada 2 meses do doador masculino de sangue total e a cada 3 meses do doador feminino de sangue total. O plasma é a parte líquida do sangue e é nele que ficam os anticorpos. Médicos e especialistas procuram, através do plasma de pessoas que já tiveram a Covid, uma recuperação melhor dos pacientes que estão com a doença em estado grave. Se eu tenho anticorpos no meu sangue, pegar o meu sangue e colocar numa pessoa, o meu sangue vai matar o vírus que está nessa pessoa. Com isso, nós conseguimos reduzir as várias viremias que o paciente terá, ou seja, ele terá menos eventos inflamatórios, desenvolverá menos complicações. Com isso, nós vamos conseguir que o paciente fique internado por menos tempo, se recupere mais rápido e com menos complicações. Ou seja, vai ter mais leito de UTI para atender a população. A assistente social do SECONSE, Serviço Social da Indústria da Construção Civil de Goiás, explica que a campanha, em parceria com o Hemolabor, tem o objetivo de estimular a doação do plasma pelos trabalhadores da construção civil que já tiveram a Covid. O Serviço Social, que é o SECONSE, ele tem as empresas da construção civil como associadas. E o intuito dessa campanha, que é SECONSE em Prol da Vida, é mobilizar esse setor, o setor da construção, em prol de esses colaboradores e trabalhadores virem ajudar na doação de plasma. Então, essas pessoas que tiveram a Covid, que já se recuperaram, pode fazer essa ação no intuito de salvar vidas. 8h09. Vamos agora às mensagens dos deputados estaduais para todos os servidores públicos. Confira. O nosso abraço a você, servidor, a você, servidora pública. Certamente, os bons serviços prestados pelo Estado, pela Assembleia, pelo município, pelo Tribunal de Contas do Estado, pelo Tribunal de Justiça, pelo Ministério Público, tudo tem a mão, tem o dedo, tem o coração do servidor público. Então, na verdade, o motor da máquina pública é exatamente o servidor público, a servidora pública, e merece de nós todo o respeito, todo o carinho nesse dia especial. A você, servidor público que comemora hoje o seu dia, eu quero deixar aqui a minha homenagem e o meu reconhecimento como parlamentar pela importância que os servidores públicos têm em todo o estado de Goiás. Nós sabemos que a coisa pública precisa ser bem gerida e são os servidores públicos que dão o bom andamento a todas as demandas da população goiana. Vocês têm o meu reconhecimento e nós estamos aqui sempre lutando para que o servidor público seja valorizado, receba os seus salários em dia e seja alguém respeitado não só pelos políticos, mas por toda a sociedade. Contem com o trabalho, com a seriedade e com o empenho do deputado Caio Salino. Um grande abraço e parabéns. É um dia importante que a gente tem que homenagear e parabenizar. Na verdade, são os servidores públicos que movem toda a máquina administrativa, não das esferas municipais, estaduais, também aqui da casa. Então, meus parabéns e desejo que todos vocês possam ter aí uma vida repleta de muitas felicidades. Eu queria dar os parabéns a todos os servidores públicos. Eu fui prefeito e costumava dizer, enquanto prefeito, que o servidor público é o coração da máquina chamado Estado, Município, União. Então, parabéns a vocês, que Deus nos abençoe e que nós possamos aí, durante esses próximos anos, fazer muito a benefício de você, servidor público. Um grande abraço. Oito horas e 11 minutos.
mais um intervalo e a gente volta em instantes. Não saia daí. Imagens do alto da Avenida T63, aí do setor Bueno, com vista para o setor Nova Suíça. O trânsito está movimentado. Daqui um pouquinho a gente volta. Oito horas e 13 minutos. O Jornal da Manhã está de volta em parceria com a TV Brasil Central. O governo do estado liberou a realização de eventos agropecuários, como leilões e exposições. Já a Prefeitura de Goiânia flexibilizou a utilização das áreas comuns dos condomínios e também aumentou a liberação de bares e restaurantes. O representante do comitê que avalia a situação da pandemia na capital falou sobre essas liberações. Foi deliberado e aprovado a reabertura de áreas comuns de condomínios horizontais e verticais aqui no município, para que as pessoas possam voltar às suas atividades mantendo o distanciamento de 2 metros, o uso de máscara e as outras medidas de precaução. Foi autorizado também a utilização de piscinas por mais de um apartamento ou residência, desde que mantenha o distanciamento de 2 metros. Contudo, brinquedoteca, sala de jogos, ambientes fechados permanecem proibidos nesse momento. Áreas comuns como churrasqueira, forno de pizza, podem ser utilizados, porém somente com pessoas do mesmo membro de grupos familiares. Não pode ser utilizado para eventos de festa, eventos sociais. Foi deliberado também a utilização, a ampliação de bares e restaurantes para 50% e ampliação também para até 6 pessoas em uma mesa, mantendo o distanciamento entre as mesas de 2 metros. O número de pedidos de recuperação judicial triplicou no segundo trimestre deste ano em Goiás. E esse é o assunto de entrevista realizada com o advogado Vinícius Bertuzzi, pelo repórter Tiago Mendes. Vamos assistir a um trecho dessa entrevista que já está no ar em nossa programação. Olá, hoje estamos honrosamente recebendo o advogado, o doutor Vinícius Bertuzzi, ele que é especialista em direito empresarial. Doutor, um prazer estarmos juntos aqui para falar sobre um assunto tão importante que são aí as falências e as recuperações judiciais. Muito obrigado pelo convite, espero atender as expectativas e enriquecer o nosso debate. Doutor, é verdade que o número de empresas que estão falindo nesse momento aqui da pandemia, em consequência como efeito colateral da pandemia, é de 30% a 40%? É verdade, Thiago. Inclusive, não só os pedidos de falência como de recuperação judicial cresceram em média de 30% a 40%. Em alguns meses atingiu até 69%. É imprescindível que a população hoje, principalmente o empresário goiano, saiba que a lei socorre aqueles que estão em dificuldades financeiras, mas possuem empresas economicamente viáveis para superar essa crise tão difícil que é da pandemia do coronavírus. Bom, primeiro eu gostaria que nós trouxéssemos, doutor Vinícius, a diferença entre a falência e entre a recuperação judicial. Excelente pergunta. A Lei 11.101 de 2005 veio a substituir o antigo Decreto-Lei 7661 de 45, que anteriormente previu o regime da concordata. O que acontece? Anteriormente, o juiz possuía um papel muito relevante em relação aos débitos que o empresário tinha. Sim. A Lei 11.101 veio para mudar esse parâmetro e levar aos credores a decisão da viabilidade econômica ou não da empresa. Então, a recuperação judicial hoje é um processo de negociação coletiva que corre na justiça, em que o empresário apresenta uma série de documentos previstos no rol do artigo 51 da Lei 11.101 e, apresentado esses documentos, processada a recuperação judicial e, posteriormente, aprovado o plano de recuperação judicial, o empresário continuará exercendo a atividade a que ele se dispôs
E isso não implica de forma alguma na falência do empresário, que é o encerramento da atividade empresarial, completamente diferente. O que a gente diz na prática é que a recuperação judicial é um estado pré-falimentar, em que a empresa, prevendo que dentro de um curto ou médio período de tempo não possuirá ativos passíveis de cumprir as obrigações originalmente contratadas, que ela renegocie com os credores e assim continue desenvolvendo suas atividades econômicas. Porque mais vale uma empresa que gera tributo, trabalho e renda do que uma empresa de portas fechadas com dívidas em aberto. Quer dizer, a falência total não interessa a ninguém, né? Não interessa a ninguém. O Estado tem a intenção de que a empresa continue produzindo renda, pagando tributos e gerando empregos. Todos preferem assim. Então, mas na prática, esse socorro do Estado, ele vem mesmo ou só está no papel? Olha, de fato, a lei de recuperação, que é a Lei 11.101, apresenta dificuldades. Muitas vezes, créditos não estão sujeitos ao regime da recuperação judicial e representam o maior passivo daquelas empresas. Então, por exemplo, créditos do fisco não estão sujeitos à recuperação judicial. Créditos garantidos por alienação fiduciária não estão sujeitos à recuperação judicial. Normalmente são créditos bancários. O que acontece? Na prática, se tenta trazer esses credores, a maior gama de credores possível, à negociação coletiva, para que se aprove um plano com desconto e condições parceladas de pagamento, para que a empresa continue a praticar a atividade econômica por ela desempenhada. Dr. Vinícius Bertuzzi, advogado empresarial, eu quero te agradecer pelos esclarecimentos, um forte abraço e até uma próxima, espero que breve oportunidade. Muito obrigado, espero ter contribuído, foi um grande prazer. Um abraço a você, um abraço a todos, muito obrigado pela audiência. 8h20. A Assembleia Legislativa realizou o primeiro concurso fotográfico da casa, com o tema Um Olhar pela Janela. E quem traz para a gente mais informações é a repórter Luciana Martins, ela que está ao vivo. Luciana. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os telespectadores da TV Brasil Central, da TV Alego, essa parceria aí maravilhosa. Pois é, o primeiro concurso fotográfico da Alego foi um sucesso com o tema Um Olhar pela Janela. Foram 297 trabalhos inscritos, divididos em duas categorias, categoria amadora e categoria profissional. A maioria dos trabalhos, 77%, foram da categoria amadora, e quem teve essa ideia desse concurso e até mesmo o tema, Um Olhar pela Janela, foi o diretor de comunicação aqui da casa, André Furquim, que a gente conversa agora. Bom dia, André, e parabéns, né? Parece que vai ser o primeiro de muitos esse concurso. Bom dia, Luciana, bom dia aos telespectadores. Realmente foi um sucesso, eu acredito que superou todas as nossas expectativas esse concurso. E a intenção, já adiantando que a intenção era esse projeto, agora é um projeto piloto. Nós colocamos a categoria amador e profissional de fotografias, para que o ano que vem a gente possa fazer uma coisa mais abrangente, fazer com matérias jornalísticas. Então essa é a intenção do ano que vem. Mas a ideia partiu lá da nossa diretoria, mas não seria capaz de fazer e ser esse sucesso tudo se não fosse o apoio de todos, o apoio lá do Vinícius, de todo o pessoal da SPI, o Ruber, que você vai falar com ele, que foi a pessoa que eu conversei primeiro, que começou a desenvolver o esqueleto desse concurso. Mas olha, eu estou extremamente satisfeito, quero aqui agradecer a todos que se inscreveram, a todos que participaram, foram aí quase 300 inscrições, quase 300 fotografias, deu trabalho danado para selecionar, porque a banca julgadora que examinou as fotos, tecnicamente falando, ela teve muito trabalho, que foram muitas fotos excelentes, não foram boas não, foi excelente. E agora, dia 19 do mês que vem, a gente vai fazer uma entrega simbólica, uma solenidade pequena, devido aí à pandemia. Mas a verdade esse concurso partiu da pandemia, né? Sim, e André, essa premiação é bom a gente frisar, né? Ela é em troféus, mas ela também é em dinheiro. O primeiro lugar é da categoria profissional, R$2.000, na sequência...
ressaltar também a importância da parceria do Sindicato dos Servidores da Alego, que também foi parceiro da gente aí nesse concurso. A categoria profissional, em primeiro lugar, é o troféu mais R$2.000, segundo lugar o troféu e mais R$1.200 e terceiro lugar o troféu e mais R$800. Na categoria amadora, que vou ressaltar de novo, foi um sucesso absoluto, muito bom. Primeiro lugar é R$1.200, segundo lugar R$800 e terceiro lugar R$400. Esses valores serão depositados na conta dos participantes e dia 19 do mês que vem nós vamos fazer uma pequena solenidade aqui. Até mesmo para conhecer os fotógrafos. Sim, até mesmo para conhecer os fotógrafos. Bons fotógrafos, por sinal. Tá certo. Obrigada, viu, André? Parabéns. Bom, e a gente conversa com um dos fotógrafos também aqui da casa, que é o Ruber Couto. Ele participou da organização, fez o edital, né, Ruber? Não foi fácil, igual o André falou, foram várias fotos, né? É difícil escolher qual a melhor. Bom dia. E qual foi o critério que vocês utilizaram? Bom, realmente não foi fácil. O concurso foi um sucesso em si. Desde que a diretoria de comunicação, através do André, veio com essa ideia de um olhar pela janela nesse momento de pandemia, a nossa parte foi fazer a estruturação, o edital e a estruturação de como ia funcionar o concurso. E sim, foi um sucesso. Os critérios são simples. Primeiramente, o critério de adequação ao tema. A foto tem que ter a ver com o tema, né? Segundo critério, um critério técnico, né? E o terceiro critério, um critério artístico, né? Onde a pessoa põe a ideia na foto. E me surpreendeu muito, viu? Me surpreendeu bastante. A gente está com alguns trabalhos aqui atrás da gente. Isso. Essa aqui, né, Ruber, vamos chegar aqui só para o Sivaldo mostrar. Chegar aqui para o lado. Qual categoria? Essa é primeiro lugar, categoria profissional. Segundo lugar? Segundo lugar, categoria profissional. E terceiro lugar, categoria profissional. Do lado de lá, Sivaldo, vê se você consegue passar para a gente. É a categoria amadora, então da direita para a esquerda, primeiro lugar, né? Primeiro lugar, categoria amador. Ali no meio, segundo lugar, categoria amador. E lá no final, terceiro lugar, categoria amador. Mas, gente, tem tanta foto bonita, eu até separei ali, minha chefe estava até puxando minha orelha, falando, meu Deus, mas como você gostou dessa foto? Gostei mesmo, olha, bem ali no cantinho, um garotinho segurando uma bola, com um olhar tão expressivo. Essa foto, gente, para mim, ela passa muita coisa. É aquela vontade de brincar, vontade de sair para a rua, encontrar com os amigos, né, Ruber? Bom, a gente fez uma matéria completinha, tá, com mais fotos. A exposição está aqui, vai até o final do mês aqui, aberta a todos, a exposição fotográfica. Os trabalhos serão divulgados nas redes sociais também, no site da Alego, para quem quer ver. Mas é tudo de graça, viu? Você que estiver interessado, vem aqui. Veja agora a matéria completa aí do primeiro concurso fotográfico, Um Olhar pela Janela. O olhar do garotinho segurando a bola na janela pode dizer muita coisa. Assim como a estátua usando máscara no monumento às 3 raças na Praça Cívica. O silêncio do isolamento presente na Rua do Lazer, em Pirinópolis. Diferentes nuances do isolamento social. A boa fotografia consegue eternizar o momento e passar para quem vê as sensações que ocorreram naquele momento exato do registro. Escolher 6 fotografias no universo de 297 trabalhos não foi nada fácil. Afinal de contas, cada um tem uma perspectiva sobre o momento em que a gente está vivendo. O isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus. Um olhar pela janela pode dizer muita coisa. Nós escolhemos 4 profissionais, um deles é aqui da casa, concursado, o fotógrafo Sérgio. Também teve o Weimar, que também ele trabalha no mercado, são profissionais que já têm muitos anos de experiência. E a gente selecionou por 3 critérios. Então, os critérios que foram escolhidos foram adequação ao tema, criatividade e seguir o tema principal, que foi o do olhar pela janela. 77% das fotografias inscritas foram de amadores. A sensibilidade presente na maioria. O primeiro lugar na categoria amador ficou com a foto She's a Rainbow, de Frederico Felipe. O segundo, O Novo que Define, de Cássia Scarce. E em terceiro, Esperança, de Pedro Henrique. Os ganhadores com certeza foram os que mereceram ganhar e mostra
a sutileza da observação desse momento que nós estamos passando. Essa exposição aqui é maravilhosa, né? Então é uma arte que a gente tem que resgatar, né? Então acho que é muito importante para todas as áreas, né, a gente conservar, né, essa arte que o Brasil precisa, principalmente num momento como esse. Já na categoria profissional, o primeiro lugar ficou com a fotografia Confinamento, de Ângela Maria. O segundo, a foto Do Palco pra Rua, de Jucimar de Souza. E em terceiro, o trabalho Máscaras Desiludidas, de Hugo Oliveira. Além da exposição no saguão da Assembleia, os vencedores receberão premiação em dinheiro e em troféus e terão seus trabalhos divulgados nas redes sociais e no site da Alego. O dinheiro da premiação foi doado pelo Sindisleg, Sindicato dos Servidores da Alego. A exposição no saguão da casa fica até o final de outubro. Bacana demais essa exposição. E agora as últimas participações no Jornal da Manhã de hoje, com mais mensagens dos deputados da Assembleia Legislativa de Goiás aos servidores. Quero deixar o meu abraço e dizer que Deus abençoe a todos vocês. Continuem com esse espírito de luta e de fidelidade com toda a população. Grande abraço e que Deus abençoe. Quero parabenizar a todos os servidores públicos que dedicam a vida em servir o nosso estado, nosso país e nossos municípios. Temos muitos avanços ainda. Contem com o governo Ronaldo Caiado, contem com nós, deputados, para valorizar cada dia mais estes homens e mulheres que dedicam ao serviço público. Nós sabemos da importância de cada categoria de servidor, seja ele professor, seja da área militar, seja da área administrativa. E eu quero aqui deixar em especial os meus cumprimentos aos nossos servidores aqui do Poder Legislativo do Estado de Goiás. Temos, graças a Deus, e o trabalho deles é uma boa convivência, um trabalho que foi exemplar, principalmente nesse período de pandemia, que todos nós vivemos uma dificuldade enorme, tivemos que nos readaptar a novas realidades. E os servidores públicos aqui do Poder Legislativo, que nós temos contatos diários, não mediram esforços para poder cumprir com o seu papel, com a sua obrigação. Então, da nossa parte, parabenizá-los, agradecer a eles por poder prestar esse serviço à nossa comunidade, à população do Estado de Goiás e principalmente levando o nome cada vez mais do Poder Legislativo do Estado de Goiás. Então, quero deixar aqui meus cumprimentos a todos os servidores públicos do nosso Estado, seja municipal, seja estadual ou do Poder Legislativo. Oito horas e 31 minutos. O Jornal da Manhã vai ficando por aqui. Até a próxima edição. Fique com imagens da Avenida T63, Praça do Chafariz.